Fleabag por Elas, um podcast feito por elas sobre a série de Phoebe Waller-Bridge. Olá, eu sou a Stefânia Amaral. E eu sou Rosana Iris. E estamos de volta com Fleabag por Elas. Hoje vamos comentar o 4º episódio da primeira temporada da série da nossa amada Phoebe, bem íntimas. E os episódios não têm nomes, né? Assim como muitos dos personagens essenciais da série. E esse é um dos meus preferidos. Eu acho que é o episódio que eu mais rio e o que eu mais choro ao mesmo tempo. Bem naquele momento instável ali da Claire. Eu adoro esse episódio. E você, Rosana? É um dos meus favoritos também dessa temporada, com certeza. Esses episódios que são focados na Fleabag e na Claire são sempre muito bons, né? E eu também gosto muito do humor desse episódio. Eu acho que é um dos que eu mais dou risada. E eu gosto também como ele pressiona e testa os limites desse humor, né? Aqui a gente tem, no mínimo, 5 piadas de humor ácido, por assim dizer, né? Tem estupro, assédio sexual, incesto, suicídio. E a Fleabag praticamente se autodeclarando vadia, né? Apesar na série toda a gente vê isso, né? Aqui eu acho que é um dos maiores exemplos de como esse humor é bem resolvido nesse sentido, né? Total, todos os alertas de gatilho possíveis, né? Feito Sim. Piada, né? E temas delicados, ela adora isso, né? Sempre. E a gente fala, gente, eu tô rindo disso, eu posso rir disso? Tipo, e quando vê, já Elvis, né? E pra mim, um momento mais hilário da série, assim, a hora que eu mais ri espontaneamente é quando elas estão bem cinderelas ali limpando o chão do retiro, em silêncio, só que não. E a Fleabag questiona, né? Critica essa situação ridícula de estar pagando pra fazer faxina. Então, é muito bom isso, muito bom. É uma explosão, assim, do riso ao choro, né? Tem momentos muito necessários, tem conversas difíceis nesse episódio. É um carinho inédito entre as irmãs, jamais na história desse país vimos. Estão confinadas naquele casarão ali no Dia das Mães, em pleno Dia das Mães. Mais um presente do pai ausente delas. E muito simbólica essa data, né, inclusive. Porque a Claire nem lembrava por que elas estão ali, Dia das Mães. Então ela não é mãe daquele guri, afinal, né, do Jake. E elas também perderam a mãe delas, então duplamente simbólica. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias sobre essa ansiedade, ou não, no meu caso, nenhuma, por procriação, eu tenho até medo, na verdade. Essa ansiedade de procriação, de querer ter um filho, né? E apesar de elas estarem numa idade, assim, mais de tipo, agora ou nunca, né, já estão chegando naquela idade, assim, de começa a ficar arriscado, eu não sinto essa preocupação nelas, essa urgência da maternidade. Tem uma coisa ou outra ali, um comentário, fazer baby no lugar seguro, e mais lá na frente com umas conversas com Hot Priest, mas nada, assim, desse desespero quanto o relógio. Eu acho ótimo isso, não ter essa pressão por ser reprodutiva, né? E falando mais do Jake, que é o enteado da Claire, que parece rapidinho, mas já é suficientemente perturbador, né? Aquele menino, aquela ponta ali, você mal vê a cara do menino ainda, 15 anos obcecado pela madrasta ali, tentando entrar na banheira com ela. É um tema que também todos vão preferir evitar, mas a Fleabag faz o quê? Ela joga no ventilador, né? E esse enteado e esse marido da Claire que estariam impedindo ela de fazer o que ela realmente quer, que é seria aceitar essa promoção na Finlândia, né? Do trampo dela. Vai ficar milionária e ainda é um lugar perfeito pro coração gelado dela. Inclusive, essa frase da Fleabag é uma das mais tatuáveis na série pra mim. Não deixe as pessoas ficarem na frente do que você quer de verdade. Então, aqui a gente tá de novo, né, muito focada na relação das duas. A Claire tá bem feliz, né, com todos os presentes que ela ganhou de aniversário. E a Fleabag acaba estragando isso pra ela, né. E eu acho importante notar como ela não mente, né, pelo contrário. Ela é honesta e conta pra irmã o que aconteceu. Mas as coisas são mais complicadas na vida do que só ser verdadeira, né, gente? E eu acho aqui que é mais por causa de um egoísmo da Fleabag, principalmente na questão da estátua. Ela quer evitar ser pega pelo roubo, né, mais do que qualquer outra coisa. Eu gosto também como fica explícita essa complexidade da relação das irmãs. A Fleabag conta que o marido da Claire tentou beijá-la, né, no aniversário, mas naquele mesmo dia elas dormem abraçadas, né? Então, ou seja, esse relacionamento não é fácil, não é simples, mas elas têm muito amor envolvido, têm cumplicidade pela outra, né?
Por exemplo, também a Claire deixando dinheiro pra Fleabag ir embora do retiro sozinha, né? Mostrando que apesar de tudo que elas passam ali e o que elas descobrem uma sobre a outra, a Claire ainda se importa, né? Tipo, como será que a irmã vai voltar pra casa agora que eu fui embora e tal. E por último, eu queria destacar essa frase que a Esther citou: não deixe as pessoas atrapalharem o que você quer de verdade. Que isso é muito como a Fleabag vê e vive sua vida, né? Eu acho que como ela não deixa ninguém atrapalhar o que ela quer, e ao mesmo tempo que isso não parece ser algo que faça bem pra ela ou que deixa ela feliz, né? Porque, por exemplo, ela quis ofender a madrasta com o roubo da estátua e no final das contas ela acabou magoando a irmã com isso, né? Ela quis o date pro aniversário da irmã, conseguiu e foi o cara que ela não gostava e não se atraía, etc. Então, tipo, a que custo implica pra ela conseguir o que ela quer, né? O quanto isso vale a pena, né? Tipo, o quanto isso reverbera nas pessoas à volta dela, né? Nossa, total. Eu não tinha olhado pra essa frase com esse caráter puxar o tapete, assim, sabe? E que também não é de boas pra ela, como ela ainda tá aparentando muito, né? Tudo isso. É sempre muitas nuances na personagem, em todo mundo, que a gente vai percebendo com o tempo e com as vivências da gente, né? E eu rio muito que no seminário Homens Melhores tem a Patrícia, né? Que é uma das bonecas infláveis que estão ali vestidas de profissional. Que é outra ruptura, né? Uma quebra que eu acho fantástica, né? Que os homens veem aquela mulher de uma forma apenas sexualizada, mas não, ela é uma profissional. Então vamos respeitar a trajetória dela e não gritar insultos misóginos, igual eles fazem o tempo inteiro. E a gente ri porque não tem como não rir, porque é muito maravilhoso aquilo invadindo ali o retiro meditativo, né? Aquela catarse masculina, e eles fazem a Patrícia aplaudir com a mãozinha também, gente, é muito bom, né? Esses detalhes que a gente vai percebendo. O bancário entrega a boneca pro homem melhor, né? Que é um símbolo ali, não, agora eu consigo lidar com isso, né? Supostamente ele tá pronto, tá curado, já consegue lidar com mulheres sem esse peso todo, essa raiva toda que os homens carregam, né? E esse contraste também com o seminário que a gente vê no piloto, que é o Mulheres Falam. E agora Mulheres Não Falam. É mesmo? Né? Então, total. Sim. O pai, ele tá indo aos extremos, assim, o que é a comunicação que vai funcionar, que vai ser efetiva para essas irmãs aqui, né? Como que a gente vai lidar? Porque o pai é uma pessoa que a gente não vai aprofundar nele, mas ele tem dificuldade de se comunicar. Então ele tenta do extremo, né? Mulheres, vamos dar a voz às mulheres. Agora não, vocês não podem falar. E as duas fazem, como sempre, o oposto, né? Elas conseguem conversar com esse interdito do não pode conversar, né? É só assim que funciona para elas. E enquanto os homens estão ali gritando a plenos pulmões, né, aquela dinâmica me lembra muito o final do filme nacional maravilhoso, a gente já discutiu muito no Feito por Elas, que é o Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas. Tem isso também, aquela coisa primitiva ali do cara gritar, até bate no peito pra gritar e tal, solta esse macho né, arcaico, e depois de tudo isso eles simplesmente pedem desculpa, né. E tem muito isso também, né, que nós mulheres somos ensinadas a calar, né, a guardar, né, em geral, e as duas aqui são punidas, elas ficam literalmente de castigo quando rompem esse paz, esse silêncio, enquanto os homens estão lá sendo aplaudidos por outros, né, parece que eles estão, que a provocação com a mulher é pra se exibir pra outro homem, né. São lá ovacionados por outros caras, né? E ela não se ofende com nada disso, né? Tipo, puta! E ela, oi! Sou eu! Vou lá que é comigo, né? Tipo... Putas! Desculpa, Patrícia. Então é isso, enquanto a sociedade ensina mulheres a reprimir, os caras podem extravasar à vontade quando precisam, né? Essa alegoria, né, ela tá bem explícita no episódio, né, e eu acho ótima também. E esse retiro de mulheres, né, que ensina elas a ficarem quietas e limparem, e o dos homens a expressarem sua raiva, né, o que é um óbvio comentário da expectativa que existe em cima das mulheres na sociedade. A instrutora ainda diz claramente, né, terre todos os seus sentimentos, seus pensamentos, não falem, as mulheres não falam, ela chega a dizer, né. E bem, eu não sou psicóloga, eu não sei o que é mais indicado nesse sentido, mas
a versão dos homens desse retiro me parece muito mais funcional, né? Você sentir, expressar o seu descontentamento, por mais que ele seja no mínimo discutível, né? Como é o caso aqui, me parece uma maneira mais eficiente, né? De, tipo, tentar superar do que simplesmente você aguentar e ficar esfregando o chão, né? Que é o que eles estão ensinando as mulheres a fazer, né? Tanto que parece haver um tipo de conclusão e reconhecimento, né? No final deles, e no caso das mulheres, uma delas é picada por uma abelha, né? E ninguém se importa, basicamente. Muito bem reparado, isso aí. Como eu disse, né, no caso das duas, o que funciona é o oposto, né? Elas só conseguem liberar essa fala aí quando proibidas. E eu amo muito que nessa meditação impossível, né? Essa mente que tá sempre inquieta, com 1000 questões e caos, aqui as feridas vão ficar mais abertas, mas o band-aid ainda não foi arrancado. Então tem muita coisa que estava reprimida que vai começar a explodir. Tem uma união inesperada das irmãs ali até... Sabe quando? A gente não sabe até quando. Vamos ver. A gente sabe, mas vamos fingir que não. Vamos acompanhando aí os próximos episódios. E quando elas são orientadas, né? Fecha os olhos, imagina um momento de tensão. Vai vir aquela cena, mãos de uma mulher ali, uma taça de vinho abrindo a calça de um cara. Não, mas agora não. A gente ainda não sabe o que significa essa imagem perturbadora pra ela, né? E o momento de paz... Do que ela vai lembrar? Do grande afeto aqui, né? Momento flashbu, vou passar a chamar assim, os flashbacks da Bu, flashbu, a Bu falando, não tem nada errado com o seu nariz. E aquilo do corpo de novo, né? Tudo que a Bu quer mudar no mundo é a coxa dela, né? O corpo dela, né? A preocupação maior de nós mulheres, vamos dizer assim. E nessa hora eu me identifico duplamente, porque... Eu também sou dessas, assim, falo um monte de coisa na hora errada, com a Bu, não é por maldade, mas a gente acaba falando. E eu também sou nariguda, né, gente? Então eu falo, até que enfim, o meu nariz ali, me senti representada. E a Fleabag me ajuda muito, assim, nesses complexos de autoimagem, né? E faz a gente pensar que não tem que ser aquela coisa Paris Hilton, de em todos os ângulos você está linda e perfeita. E não, a gente tem que ser a gente mesma, né? Fora dessas convenções estéticas. E adoro essa forma que a beleza delas, né? Principalmente dela e da Claire. De todos os personagens eu vejo isso, assim, eu acho que eles não são muito maquiados, sabe? Dá pra ver ruga na testa, né? Quando o rosto, assim, franze, até você vê aquelas ruguinhas que eu também tenho. Então eu acho uma coisa muito natural, assim. Não muito natural, porque é uma série, mas mais natural do que o normal, sabe? Eu não acho que são pessoas, atores perfeitos que estão representando ali. São pessoas com suas falhas. Isso é muito humano, né? Essa não produção absoluta que elas têm, assim. Sim, eu gosto muito disso também, né? Apesar que a Fleabag tá constantemente naquele visual quase preparado pra batalha dela, que é o batom vermelho, a roupa de listras e o cabelo maravilhoso. E, gente, quão maravilhoso é o cabelo dela. Mas ela claramente tem insegurança sobre sua aparência, né? Como ela confessa para a Bu no flashback, né? E eu, como nariguda, também eu me identifico. Toca aqui! E é constantemente um traço visto como masculino, né? E valorizado no rosto masculino e tal, mas, enfim, divago aqui. Libertem os narizes! Não faça plástico aquelas. E até na questão do seio dela também, né? Tipo, dela ter peito pequeno. Então, assim, rompendo com o que é beleza e o que pode ser beleza também. E faz a gente questionar isso, assim, dessa beleza unânime mesmo. E sobre as roupas de listras, eu fico fritando, assim, que pra mim talvez caiba a leitura de ser uma prisão, sabe? Remeter a isso, assim, tipo, listras pretas no branco. Então eu fico com essa leitura de que ela tá aprisionada naquela vida. Durante as 2 temporadas. Não sei se cabe, mas é a leitura que eu faço. E sobre isso do batom vermelho, tem um trecho maravilhoso escrito pela Phoebe no final da Bíblia Roteiro. Abre aspas. Eu estava à beira de uma depressão. De lá, olhei para o abismo e no fundo estava Fleabag olhando para mim, com batom. A atitude dela, o humor dela, a capacidade dela de resumir uma pessoa e eviscerá-la com uma visão única e brutal é que me levou a escrevê-la. Ela disse o indizível, mas era verdade. Embora inclinada com crueldade, ela estava com seu casaco de dor personalizado, enrolado em um coração partido. A amargura autora de sua própria tragédia. A culpa foi dela.
Ela não podia reclamar, não podia culpar ninguém. Ela não sentiu pena de si mesma e não atribuiu suas falhas a nenhum evento ou provação que experimentou. Um dia, ela acordou com uma plateia observando-a e fez a única coisa que podia. Ela fez um show. Essa parte é linda, ai meu Deus. Meu Deus. Entra na minha vida, Phoebe. Entra na minha casa, maravilhosa. Ai, gente, não consigo, é muito lindo. Eu fico igualzinha a Claire, assim. A Claire, pra mim, nesse episódio, sou eu vendo a série, sabe? Tá rindo, de repente começa a chorar enlouquecidamente. E especialmente quando eu vi a primeira vez ano passado, eu tava nesse momento, assim, de fato. Tipo, a Isabel Wittmann, nossa editora querida, aqui veio me visitar aqui em BH e a gente tava no museu e de repente eu estava chorando, assim, no meio de todo mundo no museu, sabe? Tipo, eu tava nessa fase tenebrosa e aí a gente vê que tem uma coisa muito errada com a pessoa quando fica sensível, extremamente sensível assim, né? São muitas identificações com Claire, né? No livro, ela fica vermelha, olha só, a Estê aí. Quando a irmã descobre que o escavador veio pro retiro também. Então, esse desconforto que ela tem com toque, sabe, é muito gatilho familiar pra mim, assim, um puta gatilho. Então, Claire aqui finalmente me entendendo, identifico demais. Sim, sim. Tem a cena com o gerente de banco, né, também, como tá no IMDb, e eu gosto muito como a série trabalha esse personagem, né, que ele é secundário mas dá uma dimensão maior pra ele, né? A gente viu ele no primeiro episódio de como o banco que ele trabalha estava tendo dificuldades de fornecer empréstimo pra mulheres por causa de um caso de assédio sexual, e aqui a gente descobre que foi ele a origem desse problema, né? E que pediram pra ele fazer esse workshop. A conversa muito franca dele com a Fleabag é ótima, né? Porque poderia ser muito mais chance de demonizar esse tipo de personagem, né? O assediador. E a série faz exatamente o contrário, né? Ela humaniza ele. Mostra que ele é mais do que o crime, né, que ele cometeu, ao mesmo tempo que ela não exime ele dos atos dele, né, mas como a série mostra, não só nele, mas em vários personagens, as pessoas são mais do que os erros que elas cometeram, né. Total. E ela e esse cara do empréstimo, também não tem nome, eles são supostamente dois pervertidos que estão se recuperando ali, né? Com métodos opostos e se encontram e se conectam ali, né? E aquela música, gente, não tem base, assim, não tem jeito. Eu já fiz algumas experimentações pra ver se eu não chorava. Sem a música eu consigo não chorar naquela cena. Eu assisti mudo uma vez. Mudo total, tipo, só vendo eles conversando assim, que se eu ouvir o que ele tá falando também, eu choro. É uma coisa impressionante como aquela cena bate pra mim. Aquela redenção dele, né? Inicialmente eu achava que era uma ironia, assim, tipo, tem um macho falando umas coisas e aí vão forçar um momento melodramático, mas não, assim, eu acho que é pensar em perdão para um ser humano, assim, seja ele homem, sim, até homem, né? pode ter, pode melhorar, pode ser uma pessoa melhor, né? Então, é a coisa mais linda, gente. E nessa cena, ela ainda oferece cigarro para ele, né? Cria essa conexão que ela tem com o pai, né? Ela também oferece cigarro pro pai em alguns momentos, o isqueiro marcando aquele laço paterno. E ele falando também, né, o que você quer? Que é uma pergunta comum em terapia, né? Já fizeram pra mim e outras amigas minhas já falaram também que na terapia se pergunta muito o que você quer. E ele, não vou dizer a eles, né? Ele fala tudo aquilo maravilhoso que ele quer. Sim. Esse desespero que ele tá por perdão, né? Em silêncio, né? Mas com ela ele consegue se abrir, ele consegue falar. E ela é uma palhaça triste, né? Porque ela tá fazendo a gente rir, mesmo querendo chorar o tempo todo. E quando a Claire vai embora ali, desiste daquele, tá muito barulhento pra ela querer retiro, ela precisa de paz. Ela deixa, além da grana, ela deixa pilhas, né? Essa pilha vai lembrar a Boo pra Fleabag. Ela vai ficar ouvindo em looping aquela messiagem de voz, né, na secretária eletrônica, entre aspas, da Boo, né? O recado, que é um flashboo apenas sonoro, né? Que ela fica ouvindo aquilo ali porque tranquiliza ela de certa forma, né? Ouvir a voz da amiga. Essa cena de cortar o coração, né, com a mensagem de voz da Boo, né? Que me lembra bastante também o livro Extremamente Alto e Incrivelmente Perto, que é um dos meus livros favoritos da vida, assim. Que o Oscar, ele ouve repetidamente a mensagem de voz que o pai deixou pra ele antes de morrer, né? E aqui, como a Estê disse, é uma maneira dela se acalmar, né? Ela se tranquiliza ao ouvir a voz da melhor amiga morta. E também mais um indício de como a presença da Boo
é mais que uma memória, né? A mensagem de voz, é o café, a roupa que ela usa, etc. E esses gatilhos todos da Bu também, eles cortam pra mim igual uma faca, porque eu também perdi uma amiga muito próxima, muito querida recentemente, então eu lembro dela o tempo todo, especialmente assistindo a série. Ela também gostava. Lembro dela com cheiro, né? Curioso isso. O cheiro do amaciante, me lembro Babi. Cheiro da caixinha da lingerie que eu comprei outro dia, parece a loja que a gente foi. Então tudo é gatilho, assim. Eu ainda escuto uns áudios com a voz dela, né? Fico olhando foto, essa coisa da vida. E é nostalgia, né? Que como a animação divertidamente explica muito bem, eu sempre cito, é uma mistura da tristeza da perda com a alegria da lembrança que a gente tem da pessoa. E por hoje é só, gente. Passou rápido. Né? Foi rápido. Conta pra gente, pessoal, o que você achou do episódio, o que você percebe dessas questões, suas questões, a gente quer saber, ó. Divã da Fleabag. Manda feedback no nosso e-mail, que é o contato@feitoporelas.com.br. Temos o nosso site também, feitoporelas.com.br, mas manda feedback também nas redes sociais, né? Os links que a gente cita e os filmes, referências, livros e peças estão sempre disponíveis na postagem. O Fleabag por Elas é um podcast feito por elas. No próximo programa nós vamos falar sobre o episódio 5 da primeira temporada. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie no iTunes ou no aplicativo que você usa. E além do site e do feed, os programas estão no Spotify, no Deezer e no YouTube. Valeu pela audiência e pela paciência, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Stefania Amaral e Rosana Iris. Produção, edição e arte da capa, Isabel Wittmann. Locução da vinheta, Débora Garcia. E dublagem, Isabel Wittmann e Pedro Estraza.